fazem bem, que colocam você pra cima, que te ajudam. Por outro lado, tem gente que se faz de amigo, né? E, por exemplo, só tá por perto quando convém. E aí fala mal de você pelas costas. Os sinais da amizade tóxica costumam ser bem sutis. Abre o olho, papo de quinta no ar. Aqui no estúdio eu recebo a psicóloga Josi Alves para conversar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, Josi, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos então, você pode participar do nosso papo, tá? Tem alguma experiência para compartilhar? Tem notado alguns sinais de que alguma amizade não tem feito bem? Então manda aí para o nosso WhatsApp que eu quero saber um pouquinho como é que tá a tua situação com relação a esse assunto, tá? 991050400, QR Code aqui, sempre aqui, ó, na tela, para você entrar em contato com a gente, tá? E assim como relacionamentos amorosos, as amizades também podem ser tóxicas, né, Josi? Agora, como é que faz para identificar, assim, que uma amizade não tá tão bem quanto deveria? Bom dia. Apesar de ser muito comum, né, é difícil de ser identificado, né? Porque é muito sutil, né? É muito... a pessoa tóxica, né? Os relacionamentos tóxicos, abusivos, eles são prazerosos inicialmente, né? Então, as pessoas tóxicas, elas têm também uma facilidade de uma necessidade de se relacionar com pessoas emocionalmente frágeis, né? Pessoas dependentes emocionalmente. Então, não é fácil, né, de ser identificado. Muitas vezes a pessoa só percebe diante do sofrimento causado pela pessoa. Nossa, esse comportamento tóxico, Josi, está relacionado com algum distúrbio, até para que essa pessoa reconheça que é uma pessoa tóxica e aí para se tratar tem relação com algum distúrbio? Eu costumo falar que existem dois tipos, né, de comportamento da pessoa tóxica e de necessidade. Aquela necessidade de projetar para o outro, né? No outro, aquilo que ela gostaria de ser, como a inveja, né? Que é aquele comportamento desejado, né? Tem muita questão com a baixa autoestima, uma questão de personalidade também, de necessidade, assim como também pessoas mais egocêntricas, pessoas que gostam de ser o centro das atenções. Pode ser uma questão patológica ou uma questão de padrão mesmo, de criação. Entendi. Então, não necessariamente está associada a uma questão comportamental de personalidade, mas pode ser um comportamento aprendido, né? Uma necessidade pessoal. E aí, essa pessoa, ela tende a buscar outras pessoas mais frágeis emocionalmente, Sim, como uma forma de âncora, né? Então, às vezes elas projetam nessa pessoa características que elas gostariam de ter, e às vezes tem uma questão também egocêntrica de criação, na qual elas têm essa necessidade de autoafirmação e de validação. entendi. Agora, como identificar que você tem uma amizade tóxica? A Josi já adiantou pra gente que os sinais são muito sutis, então você precisa prestar bem atenção, tá? A gente separou aqui algumas telas com pontos importantes para você avaliar se tá passando por algum deles, tá? Vamos ver aí, solta a primeira tela pra gente. Olha aí, essa amizade que coloca você para baixo. Se tá assim, não vai bem, né, Josi? É verdade. Quando a pessoa coloca você para baixo, é um comportamento de se autoafirmar, né? De perceber que ela tem valor, né? Ou de validação. Ela coloca o outro para baixo para se validar, para se autoafirmar. Né? Então, tem esse intuito, esse comportamento abusivo. E a pessoa, né, como você perguntou, como identificar? Para identificar, você vai percebendo que você começa a perder a sua identidade, a sua vontade de exercer um comportamento, de se posicionar, porque a pessoa, ela tende a te manipular, entendeu? Então, ela coloca você para baixo, ela repreende, recrimina suas decisões, suas opiniões, como forma de se autoafirmar.
Tá, a gente está recebendo algumas mensagens aqui, inclusive mais uma vez reforço o convite para você participar com a gente através do WhatsApp do Mulher Demais. A Ana Marli trouxe um depoimento bem bacana, Josi. Ela disse: bom dia, Bruna, já vivenciei esse tipo de amizade no mundo corporativo, mas sempre falei para minha equipe não mudar a essência porque o outro é tóxico. No mundo corporativo, no trabalho, vemos muito isso. Ana Marli, muito obrigada, viu, pela sua participação. A gente pensa que não dá para criar vínculos no ambiente de trabalho, mas a gente está vendo aqui o depoimento da Ana Marli trazendo exatamente o contrário, né, Josi? Exatamente, exatamente. É muito comum, né, como eu falei inicialmente, pouco identificado, porque a gente só começa a perceber realmente essa relação tóxica e abusiva após o sofrimento causado, né? Mas é muito comum no ambiente corporativo, pessoal, familiar, social, enfim, é muito comum em todos os ambientes, né? Olha só, vamos soltar aí mais uma tela, né, com mais alguns pontos importantes. Mais um ponto importante, né, aí ó, fofoca. A pessoa fala de você pelas costas e ainda conta seus segredos, mas pode chamar de amigo uma pessoa dessa, Josi? É verdade. Vamos chamar de amigo. E o pior é que chama. Meu Deus do céu, é pro seu bem, né? Exatamente. Aquela coisinha assim, não, mas eu fiz pelo seu bem, eu não falei por mal, ainda tenta dar uma contornada na situação. Existe muito isso, né, Josi? Existe. E exatamente isso. E a gente chama de amigo, porque é muito difícil. E, na verdade, é prazeroso. A pessoa, ela envolve de uma forma que você vai se sente confortável e sente, inclusive, a necessidade de estar com essa pessoa. Mas por que fofoca, né? Ela fala de você, mas vai sempre soar de uma forma como foi para te ajudar, foi para ver o outro falar realmente de você, era para te defender, né? Era para ver como é que a pessoa ia falar em relação a isso, você não merece isso, você não merece aquela pessoa. É sempre uma forma também de se colocar como o super-herói, né? Ou como a heroína que vai te salvar. E você começa, por ser uma pessoa que geralmente tem muita empatia ou dependência emocional, começa sim a achar que aquela pessoa é valida, que aquela pessoa é amiga ou amigo, e vai se entregando realmente a essa amizade. E quando se até fica sabendo dessa questão de falar por trás, sempre acha que foi por uma boa causa. Presta atenção, abre o olho, vamos aí mais um ponto, deixa eu ver. Coloca você em situações desconfortáveis. Aí é extremamente tóxico, né? E muitas vezes a gente não se dá conta, não percebe, né, Josi? Exatamente. Coloca realmente a pessoa em situações desconfortáveis. A pessoa abusiva, ela é totalmente egocêntrica. Então, quando ela coloca você numa situação desconfortável, é porque ela está avisando ela mesma, né? Então, ali, ela vai ter um benefício próprio naquela situação. Então, ela tende a ter um comportamento em que ela não vai ter empatia, não vai desenvolver empatia, entendeu? E ali, a intenção é exatamente se beneficiar. Pois é, olha, a gente está recebendo muitos depoimentos aqui. No WhatsApp do Mulher Demais, vocês estão trazendo, né, as experiências. Então, cada vez mais eu percebo que esse tipo de amizade, né, é bem comum, né? Uma telespectadora aqui dizendo que o casamento dela acabou por causa de uma amizade da ex. Ela disse que essa amiga sempre colocava em questão a relação, colocava coisas difíceis que esse casal vivia na relação. Então, aqui, ó, disse que percebia muita inveja, olho grande, e essa amizade era tão tóxica que falava mal da ex para essa nossa telespectadora e o contrário também. Então, virava aí um telefone sem fio, casamento terminando por causa desse tipo de amizade, né? Mais sério do que a gente imagina, né, Josi? É verdade. É muito sério isso, realmente, e é bem comum, realmente, na questão de relacionamentos, de família. Quando essa pessoa, ela falava mal da ex para a atual, que depois se tornou ex, né? Acredito que foi isso. Sim. Era, talvez, por uma necessidade de projetar algo, de falar algo que ela não teve oportunidade ou que não teve coragem. Sim. Então, ela começa a querer colocar no outro, fazer o outro de gancho para transferir aquilo que ela gostaria de ter dito ou vivido. Entendi. E não viveu. Então, aí entra a questão de inveja, de querer ter vivido algo e não ter vivido, né, naturalmente, e ter sido impossibilitada de alguma forma. Na maioria das vezes, não por decisão dela. E aí ela vai transferir isso para aquela pessoa e vai cancelar aquele possível vínculo
para que aquela situação vivenciada não possa afetar e lhe colocar numa situação de inferioridade, de impotência. E aí, quando ela vê que ela consegue afetar o outro, isso dá uma certa resiliência. É como se fosse um prêmio, né? Exatamente. Era isso que eu queria conseguir, então deu certo o que eu estava tentando fazer e conseguir. A gente vai voltar a conversar daqui a pouquinho, viu, Josi? Recebendo muitos depoimentos. Já agradeço a você que está em casa, que está mandando aqui as mensagens para o nosso WhatsApp. Vou deixar aqui um questionamento no ar. Uma telespectadora que não quis se identificar diz que convive com gente tóxica todos os dias. E às vezes ela finge que acredita na amizade dessas pessoas. E aí eu vou deixar aqui a pergunta no ar, saber de você até que ponto isso é bacana, é positivo, a gente fingir que acredita nessa amizade. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, certo? Combinado assim? A gente vai mudar de assunto agora.